Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Albiero, PCNP de Língua Portuguesa, e a minha colega aqui ao lado é a professora Cristiane Strider, também de Língua Portuguesa. Tudo bom, pessoal? Muito bom estar com vocês de volta. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre produção de texto e em outras áreas de conhecimento que não de língua portuguesa. Então, vamos começar a TPC de hoje com a leitura da pauta. Contextualização inicial. Não há nenhum homem, mesmo estúpido e louco, incapaz de dispor juntas diversas palavras e de compô-las num discurso. Descartes. O tema da TPC é produção de texto, público-alvo são os professores, data dia 12 e 13 de abril de 2022 e horário do meio-dia 45 às 13h30 na terça-feira e das 7 às 7h45 na quarta-feira. Os objetivos são planejar como realizar atividades em aulas que promovam o desenvolvimento da produção textual de forma articulada às específicas de determinado componente curricular ou área. Apresentar por meio de diagrama uma estratégia para facilitar a prática de produção de textos nas disciplinas das diversas áreas de conhecimento. Identificar gêneros textuais poéticos, informativos e imagéticos como facilitadores na produção textual. E oferecer a oportunidade de obter a prática de exercícios de produção textual que motivem os estudantes a serem críticos e reflexivos, dominando o discurso enquanto prática social. Conteúdos, a pauta da TPC, PPT da TPC, o currículo em ação, anos iniciais, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e currículo em ação, ensino médio e geografia. Desenvolvimento. A leitura da pauta pela PCNP Cristiane Albiero, apresentação de plano de aula relativo à produção de texto do gênero poético para os anos finais do 7º ano, e apresentação de plano de aula relativo à produção de texto para o ensino médio. Então, dando sequência à TPC, agora a professora Cristiane Strider vai falar sobre a produção textual no currículo de matemática dos anos finais, 7º ano. Pessoal, é interessante, né, Cris, porque quando a gente fala em produção textual, principalmente em uma área exata, de exatas, é muito complicado. O pessoal fala, como isso? Mas nós trabalhamos, assim como a leitura, há também a produção textual. Em língua portuguesa, nós usamos muitos termos de matemática, inclusive nós estudamos os numerais, ele faz parte de uma classe de palavras, né? Então, aqui eu peguei um exemplo para fazer esse trabalho com produção textual, que é bastante interessante, com o 7º ano, o 2º bimestre aqui do currículo em ação, a situação de aprendizagem é a situação 4, que ela vai tratar de padrão. Então, vai aparecer, se nós abrirmos o caderninho do aluno, também do professor, ali vai aparecer sequência, né, um padrão, e ele vai estar relacionado a várias sequências numéricas, e ele explica ali, tem vários exemplos. E eu me apropriei, então, desse conceito para mostrar como ele pode também ser apresentado em língua portuguesa, né? Bom, então aqui eu trago como exemplo a recursão. Recursão aparece no livro do 7º ano, como eu apresentei no slide anterior, e ele vem com o conceito de recurso. É o curso que retorna, que se reitera. Então, nós temos no caderno do professor e também no caderno do aluno, essa sequência que é do Curió. Então, ele faz assim, ó. Tituí, teté, quinquintói, teté, tué, 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 quinquim, teté, will, will, teté, quinquintai, teté, tué, tué, tué. Veja bem, ele vai fazer novamente esse mesmo esquema que eles chamam aqui de notas, né, de sons, na verdade,
e vai então criar essa melodia, mas ela é recorrente, ele não muda, por exemplo, tituí, quinquim, depois vai uiu, não, ele sempre tem a mesma sequência. Então, em língua portuguesa, nós podemos ver isso na poesia também, que é o que nós vamos pegar como exemplo no slide próximo. Dentro do conceito de Noam Chomsky, ele desenvolveu uma teoria formal linguística tendo um modelo matemático preciso de linguagem baseado na recursividade. Ele mostrou que a noção central da teoria das funções recursivas formais poderia ser adaptada à linguagem, partindo do pressuposto de que um processo recursivo é aquele que pode reaplicar-se indefinidamente. Então, o que é a fala dele? São frequentes também na literatura as analogias baseadas nessa propriedade em particular entre o sistema numérico e a língua. Nós não vamos a fundo aqui no conceito de recursão, porque dentro da língua portuguesa existem muitas controvérsias. Então, nós pegamos aqui o conceito de Chomsky, mas existem outros conceitos. Tem gente que pensa que recursão é ficar repetindo, né? Não, dentro da língua portuguesa a gente tem uma ideia, e essa ideia, dentro do conceito de Chomsky, seguindo esse conceito, essa ideia origina uma nova ideia. Então, uma informação, ela leva a outra informação e assim por diante. Nós podemos ter uma infinidade de informações dentro de um discurso. Então, em poesia, nós podemos ver isso de forma recorrente. Então, nós temos rimas, então sempre aquela rima, sempre aquele esquema de palavras que vão se organizando para formar os versos. Tá? Então, nós vamos ver isso agora no próximo slide. Como que isso acontece na poesia? Vamos ver aqui, pegar uma cantiga antiga, uma cantiga infantil. Então, tá aqui a Árvore da Montanha. Veja bem, então nós temos termos que vão se repetir e vão dar sequência a uma nova informação. Então, tá, olê e aô. A árvore da montanha, olê e aô. Essa árvore tinha um galho, ó que galho, belo galho, ai, 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 que amor de galho. E o galho da árvore, a árvore da montanha, olê e aô, a árvore da montanha, olê e aô. Tá? Então, este galho tinha um broto, ó lá, do galho, agora a gente já tem um broto. Ai, que broto, belo broto, ai, 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 que amor de broto. E o broto do galho, o galho da árvore. Então, a gente já vai para essa sequência, né? Então, o galho, a árvore tinha o galho tinha um broto, depois a gente faz o retorno. Mas sempre o mesmo padrão. A árvore da montanha, essa árvore tinha da montanha, olê e aô. Tá lá, esse broto aqui, a gente fez um resumo, tá? Ó, esse broto tinha uma folha, e essa folha tinha um ninho, e este ninho tinha um ovo. Então, aqui os termos que nós chamamos em língua portuguesa, né? As palavras, mas a gente pode usar termo também? Sim, claro. Né? Então, esse broto tinha aqui, a gente voltando, o que nós vamos ter? Um padrão de palavras que uma vai se ligando à outra, e a gente pode fazer isso infinitamente, como uma sequência matemática que ela vai trabalhar com, por exemplo, como eu dei o exemplo anterior, de múltiplos. Então, a gente tem algo que vai levando uma coisa atrás da outra, uma informação que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, na poesia, fica muito mais fácil. Aqui nós colocamos as palavras, tá? Marcadinhas. Olha lá. Nós podemos usar também na poesia um padrão usando verbos somente. Nós podemos usar qualquer classe de palavra especificamente. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, outro que é muito fácil de nós percebermos, aquela velha fiar. Todo mundo conhece, né, a musiquinha da velha fiar. Então a gente tem lá, olha lá os termos que vão ser recorrentes. Tá? Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha fiar. Estava a mosca em seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal. A aranha na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Estava a aranha em seu lugar, veio o rato lhe incomodar. Eu tenho certeza que vocês estão cantando, gente. Eu tenho certeza. É como eu ouvisse a voz dos professores cantando e dando risada. Sabe, Cris, você mostrando essas músicas, inclusive a anterior, né? Lembrei da minha infância. Minha mãe cantava essa musiquinha pra gente. Né? Cantava, e nós nunca pensamos que tivesse alguma coisa a ver com matemática. Com a matemática, né? E assim, o legal é você fazer essa relação da matemática com a construção de um texto poético, usando
essa sequência. Então ficou muito legal essa explicação, bem legal. E essa musiquinha também, A Velha musiquinha Fiel também, né? Quando você sabe cantar. Ah, eu sei mais ou menos. Então a gente vai vendo o que os termos, eles têm uma sequência, né, lógica, tá? Então ele forma ali o quê? Um padrão. Então, se você não pode, para fazer o retorno, né, desses termos, você não pode tirar nenhum, senão vai ficar sem sentido. Então a gente tem lá, por exemplo, pegar aqui esse último estrofe aqui, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, velha fiar. Então, um animal, ele vai, né, pela lógica, atacando o outro, incomodando o outro, né? Então, mas agora, eu não posso, por exemplo, pensar no cachorro na aranha. Ele fica fora, né, da lógica. Então, aranha, por quê? Porque a aranha que geralmente come mosca, né? O gato geralmente persegue o rato, o cachorro geralmente persegue o gato. Geralmente, né? A gente sabe, minha gata e meu cachorro se dão muito bem. Então, mas, né, do modo geral, é isso que ocorre. Então, isso não pode ser quebrado. Então, a gente tem um padrão. Então, isso acontece também mostrando para os alunos na língua portuguesa. São vários poemas, né? O Drummond tem um também, né? Que faz esse trabalho de... O poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, né? Ele usa essa recursividade. Recursividade. Né? Então, é muito interessante. E como que os alunos podem, então, fazer uma produção de texto? Porque aqui, então, nós fizemos uma leitura. Então, a gente pode mostrar para ele e ele pode ser criativo. A de matemática tem um pouquinho de tempo a mais, né? São mais aulas. Tem aula de física, química, por exemplo, no ensino médio. Já, às vezes, são 2 aulinhas, né? 2 já fica mais difícil. Mas matemática, que tem um número maior de aulas, é uma aula divertida, né? Diferente, e eles conseguem perceber essa integração. Então, a ideia que aqui a gente tem é que eles façam a produção de um texto do gênero poético. A habilidade aqui é uma habilidade de língua portuguesa, que é utilizar estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita, redesign e avaliação de textos. Também produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Quem imaginou essas habilidades estudando na matemática, né? Então, aqui, faça uma lista de palavras as quais você possa relacionar umas com as outras, para que ele possa depois estabelecer o padrão. Então, aqui eu coloquei bisavô, bisavó, pessoas da família, né? Avô, avó, pai, irmão, cunhada. Então, ele grifou ali, escreveu ali as palavras, tá? Enumerou. Aí, ele pode elaborar frases com essas palavras. Ele vai elaborando frases soltas, né? Elas não têm uma integração ainda entre uma e outra. Então, ainda nós não fizemos o processo de recursividade aqui, apesar de que os textos, eles sempre vão originando uma outra informação e outra, né? Que a gente pode considerar isso um processo recursivo. Então, bom, meu bisavô nasceu em Minas. Minha bisavó nasceu em Pernambuco. Meus bisavô e bisavó se conheceram no Paraná. Minha avó nasceu no Paraná, tá vendo? Então, tá bem, né? Meu avô nasceu em Santa Catarina e diziam que ele era barriga verde. Minha avó é mãe de meu pai. Entra até a geografia aqui também, né? É interessante como a gente vai se organizando nas áreas de conhecimento, integrando umas outras. Meu pai conheceu minha mãe na Bahia e casou com ela, e assim por diante. Então, ele pegou aquelas palavras que ele escolheu e fez várias frases, né? E aqui nós podemos, então, pegar essas frases e pedir para que ele faça a composição, já sétimo ano, né? Os alunos conhecem já o gênero poético, eles conhecem várias músicas, eles conhecem poesias, né? Desde pequenininho que eles têm esse contato nos anos iniciais com poesias. E ele pode, então, a gente pode pedir para que rimem e que essas palavras se organizem. Então, criei qualquer coisa aqui para ilustrar, bem simples, bem simples. Né? Aqui não precisa ser complexo. O que a gente está pensando aqui, o objetivo é ele perceber que uma disciplina que ele
está estudando naquele momento, ela está integrada à outra, que as áreas estão realmente relacionadas. Então, em Minas nasceu meu bisavô, em Pernambuco, minha bisavó. No Paraná, eles se encontraram, passado um tempo, nasceu minha avó. Minha avó era paranaense, meu avô, barriga verde. No sul, eles se encontraram, apaixonaram-se e namoraram. Da minha avó nasceu meu pai. Para a Bahia, eles se mudaram. Lá vivia minha mãe. Ela e meu pai logo se casaram. Então, olha como vai ficando, né? Então, a gente tem aqui o bisavô, depois o avó, depois o avô, o pai, a mãe, né? Continuando aqui. Então, nasceu meu irmão. Eu vim depois. Meu irmão casou-se cedo, porque tinha alma apaixonada. Minha cunhada, por ele, é muito amada. Ela gerou minha sobrinha para continuar nossa jornada. Então, isso significa que a nossa história vai continuando. Se essa sobrinha se casar, supondo que ela se case, ela vai, então, vai ter ali o sobrinho, neto, enfim, vai dando continuidade. Ela pode também parar, né, Cris? Ela pode não casar e a gente coloca um fim, tá? Mas vocês vão vendo que existe, então, ali um padrão que começa ali do bisavô, a bisavó, avô, avó, o pai, a mãe. Então, eles vão fazendo ali todo um processo do uso dessas palavras, mas usando uma sequência lógica. Então, é bem simples, né, a gente compreender que na matemática, o que nós fazemos com números, muitas vezes a gente também pode usar em língua portuguesa e assim integrar outras áreas de conhecimento, como até a geografia, sem querer, a gente acabou integrando. Né? E aí construir, né, um texto poético bem feitinho com as frases que foram colocadas ali do lado, né? Então ficou muito legal. É um jeito de trabalhar a produção de uma forma bem criativa, né? E usando um recurso aí da matemática. Como que a gente ia esperar isso, né, Cris? Imagina, nunca, né? A gente sempre, os alunos falam se a gente coloca uma conta na lousa que aparece num texto, alguma coisa, professora, mas a aula não é de matemática? Mas está trabalhando um mapa, mas é aula de história? É de geografia? É do quê? Então, eles mesmos não conseguem perceber que o conhecimento, ele é amplo e as disciplinas sempre estão todas interligadas. Né? Essa forma fragmentada para se conhecer melhor, se aprofundar melhor, não significa que algo não esteja ligado a outro. Né? Bom, então agora eu vou passar a palavra para a professora Cristiane Albiero, que ela vai fazer essa integração de geografia e língua portuguesa. Olá, pessoal. Então, agora nós vamos dar sequência falando sobre como trabalhar uma produção textual dentro de uma outra disciplina, né? Como a Cris já falou aqui, a gente sabe que conforme a disciplina, os professores têm mais ou menos aulas, né? Então, a gente sabe que tem algumas disciplinas com 2 aulas só semanais. Claro que não vai trabalhar uma produção textual super elaborada, mas que dá, né, num tempinho aí da aula, conseguir construir algum texto relativo a algum tema trabalhado no currículo. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Nós escolhemos o currículo de geografia, né, que é o currículo do ensino médio, primeira série do 2º bimestre. A situação de aprendizagem é a 3, com o tema As relações de poder e o território. E o terceiro momento de aprendizagem, que é a segregação espacial e cultural. Então, para essa atividade, nós contemplamos a habilidade de analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse local ou global, notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, reportagens multimediáticas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, texto de apresentação e apreciação de produções culturais, resenhas, ensaios, etc. Então, pessoal, aqui tem um recorte da página 43 do Caderno de Estudante
do currículo de geografia, né? Onde ele vai falar sobre um terceiro momento de aprendizagem, que é a segregação espacial e cultural. Lembrando que aqui nós não vamos falar especificamente da disciplina de geografia, mas a gente vai usar esse exemplo para se trabalhar uma produção textual, né? Visto que houve muitas reclamações, né, em relação aos alunos, que eles têm dificuldade na questão da produção de algum texto, né? Tem dificuldade na leitura. Então, aqui a gente está dando um exemplo de como trabalhar isso, não só na disciplina de língua portuguesa, mas em outras disciplinas, usando as próprias atividades do currículo que vocês usam aí na sala de aula. Na verdade, né, Cris, essa TPC é uma continuação, né, daquilo que nós já tínhamos visto no anterior, que foi a leitura, e agora é a produção de texto. Não importa o gênero, né, o importante é que o aluno consiga desenvolver um raciocínio, e uma vez que ele já leu, agora então ele começa a escrever, interpretar, compreender e ter suas próprias ideias, se organizar. Isso mesmo. Então, aqui a gente começa, né, com um pequeno textinho explicando o que é segregação, né? Esse texto ele foi tirado lá do dicionário, né? Então, tem vários significados para a palavra segregação. Aí, logo na sequência, tem as imagens da segregação socioespacial e exclusão social. Então, vocês observem lá, né, na imagem 1, depois tem a imagem 2, né? Aqui a 3 e a 4. Então, tudo isso vai servir como elemento para que o aluno tenha o conhecimento para depois conseguir produzir um pequeno texto. Então, dando sequência à temática anterior, então aqui tem mais um recorte feito do currículo de geografia, do caderno do estudante da página 44, apresentando mais 2 textos. Então, na página anterior, vocês viram que tinha, né, um texto e mais as imagens. Aqui a gente está trabalhando com mais 2 textos, ou seja, mais 2 textos informativos para que os alunos tenham mais bagagem para poder construir depois o seu próprio texto. Então, aqui, resumindo, né, esse texto 1, ele está falando sobre a produção das cidades, que é o resultado de vários agentes, no qual predomina a visão de que o espaço urbano é uma mercadoria. O mercado imobiliário tem uma grande participação nesse processo, pois determina a valorização ou desvalorização dos espaços, ajudando a moldar a paisagem, produzindo também a segregação residencial. Quem tem dinheiro ocupa os melhores lugares. Depois tem o texto 2, também com mais algumas informações para os alunos. Esse texto 2, resumindo, ele fala o quê? Que todos os moradores de um entorno urbano devem ter acesso a bens e serviços públicos de qualidade. Isso ajuda a diminuir a desigualdade e a segregação socioespacial. Para isso, temos que melhorar a localização das moradias. Então, aqui são apenas textos que vão servir como base para o conhecimento do aluno, para que ele consiga chegar lá numa pequena produção textual dentro da aula de geografia. Então, o professor lá na sala de aula, ele vai ter essas temáticas, esses textos, vai apresentar esses gêneros textuais para os alunos, fazer a leitura com eles, enfim, como a Cris falou, né, na TPC passada, a gente falou um pouquinho sobre leitura. E após esse trabalho, né, ele vai desenvolver. Aqui a gente até retomando um pouco, né, Cris, porque a gente tem aqui um resumo que foi feito na TPC passada, né? Ele vai pegar as informações mais importantes, já passa para o quadro do lado, para que ele possa se localizar, né? Localizar as informações mais importantes para que ele depois construa o texto, igual a professora Cristiane Vieira falou. Agora, veja bem, a gente tem aqui esses textos. Esses textos aparecem muito em vestibulares, no Enem, né, que a gente chama, entre aspas, de mote. Então, é o texto base que ele precisa para ele poder também ter ideias e desenvolver o seu texto, né, o seu próprio texto. E aí, quanto mais leitura o aluno fizer, quanto mais informação ele tiver, mais fácil vai ser para ele construir o texto. Inclusive, nessa atividade do caderno de estudante de geografia, também eles sugerem a escuta da música do Alagados,
dos Paralamas de Sucesso. Também serve como mais uma base para que o aluno construa o seu texto. Trabalho texto poético também. Trabalho texto poético também, que é a letra da música, né? Então, dando sequência ao slide anterior, né, que mostra os textos que vão dar base para que o aluno faça a sua produção textual. Então, aqui a gente tem o quê? Apresenta o quê para vocês? Um diagrama com uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo, né? Só que é um diagrama de uma forma mais simples para se trabalhar essa produção, né? Lembrando que a gente está trabalhando com uma aula de geografia, né? E dentro dessa aula de geografia, o professor vai trabalhar a produção textual. Então, não precisa ser um trabalho muito detalhado, como é feito numa aula de língua portuguesa, né? Com toda a estrutura que exige um texto dissertativo e argumentativo. Então, aqui é de uma forma mais simplificada. Começando ali com o tema gerador. O tema gerador é o que será estudado. Então, aqui, a gente já frisa que tema não é título, né? Muitos alunos confundem o tema com o título. Então, na hora de colocar o título na produção textual, eles vão e colocam o tema. Então, é muito importante a gente frisar para o aluno que o tema é o assunto geral que ele vai falar, né? No caso aí do que os textos estão trabalhando nessa aula, nessa atividade em geografia, é sobre a segregação socioespacial. Então, esse seria o tema gerador, é o assunto principal, né? E o título é o nome que ele vai dar para o texto que ele vai produzir. Então, normalmente, né, Cris, a gente... O título é o último a ser colocado. Porque Isso. Daí ele tem um texto, ele lê o texto, e aquilo que está combinando com o meu texto. Eu sempre falo para os meninos, né? A gente tem o título de uma revista, eles querem saber, por exemplo, sobre futebol. Só que, então, o título tem que ter a ver com futebol. Você vai colocar novela, não sei o que. Daí o aluno tem interesse em comprar porque ele quer saber sobre futebol. Então, o título ele é importante porque ele já te dá uma diretriz do que você vai ler, né? Isso. Então, sempre lembrando ali, né, quando a gente coloca nesse diagrama o tema gerador, que vai ser o assunto a ser falado, ainda não é o título, né? E a estrutura de um texto dissertativo, aqui a gente dividiu ele em 3 partes. Então, tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, a introdução, ela constitui o parágrafo inicial do texto, em que é apresentado o assunto a ser defendido de modo claro, sem argumentar sobre ele. Então, a introdução, ela é apenas uma apresentação do assunto que vai ser falado, né? Aí, no próximo quadrinho aqui do diagrama, a gente mostra o quê? Algumas perguntas que vão nortear o aluno a construção desse parágrafo, que é o parágrafo da introdução. Então, como que essas perguntas podem ser feitas, né? Então, por exemplo, sobre o que você vai escrever, né? Qual é o assunto que você vai falar? Por que é importante escrever sobre isso, né? Então, aqui nós colocamos uma sugestão de resposta, né? Claro que a gente montou aqui para vocês só terem uma ideia do que poderia ser colocado. Não significa que tem que ser dessa forma, né? Tem alunos que têm mais dificuldade para escrever, eles não vão falar, não tem um vocabulário rico, né? Isso depois ele pode estar fazendo na hora de passar limpo, tá? Mas nesse momento o importante é que ele recolha as informações que ele teve do texto, as ideias que ele tem, que ele faça essa organização e escreva, né? Ou faça uma síntese, né? Daquilo que ele leu, daquilo que ele estudou, ele vai falando um pouquinho. Então, lembrando que para ele chegar até aqui, nessa parte, ele já fez várias leituras, né, dos textos que o currículo trouxe para ele, como a gente viu anteriormente, né, que são textos, imagens, tem também a música, que é dos Paralamas do Sucesso, que também vai agregar nas informações para ele poder
chegar aqui nessa parte onde ele vai expor, senão né? se ele não tem noção, né, do que ele vai escrever, então não adianta. Aí é um texto extremamente pobre. Ele tem que ter uma ideia daquilo que ele vai escrever. Então, ele já assistiu uma aula, ele já assistiu a vídeos, né, enfim. Por isso é importante, né, como a gente falou na ATPC passada, a leitura, né? Porque a informação que ele vai trazer para a construção de um texto é através da leitura que ele teve durante todo o percurso, né? Então, a leitura é fundamental para que ele tenha ideias, para que ele possa chegar na construção de um texto, certo? Então, vamos lá. Então, aqui é uma sugestão em relação ao tema gerador. Ao final do verano, pessoal. Ignore isso, hein? Começou a aula. Então, vamos lá. O que você sabe, sobre o que você vai escrever, né? Então, vamos lá, ele vai escrever sobre o tema gerador, que é a segregação socioespacial. Então, ele vem lá. Segregação socioespacial é a separação de grupos de pessoas distintas, sendo por renda, raça ou religião. No Brasil, existe muita desigualdade, gerando violência, exploração, miséria e diversas consequências para a população, né? Aí uma outra pergunta aqui, geradora. Então, por que é importante escrever sobre isso? Por que é importante escrever sobre a segregação socioespacial? Então, né, isso acontece porque as pessoas mais ricas possuem condições de morar em locais melhores, onde tem esgoto, água encanada, ruas asfaltadas, comércio próximo com maior planejamento, enquanto os mais pobres vivem em locais sem estrutura, à margem das cidades. Esse vocabulário mais simples, né, gente? Aqui a gente está dando um exemplo de como talvez o aluno escrevesse. Uns podem até fazer algo mais elaborado e outros menos elaborado. Então, aqui só uma sugestão mesmo de trabalho, tá? É um exemplo que nós estamos dando. Isso. E é importante, por meio desse diagrama, que eles tentem responder essas perguntinhas que foram colocadas ali. Aqui não precisa ainda ter o texto, a construção do texto como deve ser, né? Então, aqui é só colocando ideias, colocando no papel o que vem na cabeça, né? Para depois aí chegar na formatação de um texto, né, Cris? É uma organização que ele vai fazendo aos poucos, né? Não é o texto ainda. Está respondendo as questões para que ele possa, então, depois desenvolver o texto. Se ele quiser colocar em tópicos, por exemplo, pode colocar, né? Ou palavras soltas, pode colocar. O importante é ele vir com as respostas para essas perguntas, para que depois isso dê base para ele estruturar o texto mais para frente, que a gente vai mostrar, tá bom? Bom, aí vamos lá, para a segunda parte de um texto, de uma produção textual com base num texto dissertativo argumentativo. Na segunda parte, a gente chama de desenvolvimento, que é a parte do texto também chamada de argumentação. É o momento em que se defende um ponto de vista acerca do tema proposto, é a parte em que se apresentam os argumentos, as opiniões, os contra-argumentos e os exemplos. Então, normalmente, a parte do desenvolvimento de uma dissertação, né, Cris? A gente fala assim, é a parte maior do texto, né? É o corpo. É o corpo do texto. Sabe que eu lembro da professora Rosileide do Wilson Prestes, gente, que ela trouxe para nós uma vez um conceito muito interessante. Ela fala que a dissertação, ela começa pequena, que é a cabeça. Depois tem o corpo, e depois ela faz lá a conclusão, seriam os pés. Então ela vem pequena, tem o corpo que é longo, e depois os pés que é pequeno de novo. Né? Bem legal esse exemplo, né, que a Cris deu. Bem legal mesmo. Então, aí, por exemplo, o corpo, né, ou seja, né, a parte do desenvolvimento, ela pode ser feita em 2 parágrafos, né, em 2 momentos, porque como é a parte maior do texto, então ficaria bem melhor se tivesse essa divisão, né? Então, ali a gente até colocou no diagrama como que poderia ser a primeira parte do desenvolvimento, né? Então, quais são as perguntas norteadoras dessa parte? Então, vamos lá. Como posso provar que esse assunto é importante? Quais as causas disso? Quais as consequências? Como isso acontece?
Responda a essas perguntas concordando ou discordando. Responda expondo seus argumentos. Então, vamos ver lá no nosso exemplo aqui, que é uma sugestão, né? Como ficaria numa linguagem, como a Cris já falou, uma linguagem mais simples, né? Então, vamos lá. Pessoas mais ricas têm um bom convênio médico, não precisam enfrentar filas em postos de saúde, fazem uso dos serviços privados com mais qualidade, enquanto os mais pobres morrem nos corredores dos hospitais públicos, sem uma assistência médica de qualidade. Os mais ricos têm mais possibilidades de lazer, cultura, locomoção. Já os mais pobres têm dificuldade de acesso aos espaços culturais, porque muitos são pagos. Então, aqui é uma sugestão, né, dessa parte aqui, da primeira parte do desenvolvimento desse texto. Aí, a segunda parte, a gente colocou aqui outras perguntas norteadoras. Então, vamos lá. Dê outros motivos para defender seu ponto de vista. Cite alguns exemplos que ilustrem seus argumentos. Então, além de tudo isso que foi falado aqui, tem mais motivos para que a gente fale sobre esse assunto, né? Tem alguns exemplos que você viu, que o aluno viu no jornal, ou que viu na TV, ou que leu numa revista, né? Que ele possa citar nesse texto, que são importantes, ou de repente até pegar os exemplos que foram falados aí na aula anterior, né? Com os textos norteadores. Então, vamos lá. Então, de novo, uma sugestão de resposta. Os jornais sempre mostram pessoas sendo presas porque roubaram alguma coisa para comer. Tem os catadores de lixo que vasculham o lixo para poder comer e os que pegam reciclagem para poder vender e tirar seu sustento, tá? Então, também num linguajar mais simples, né? Para que ele possa colocar nesse momento as ideias que vêm à cabeça para depois construir um texto mais elaborado. E por último, né, Cris? A terceira parte de um texto dissertativo, que é a conclusão, né? A conclusão é a parte final. Ela pode ser colocada num parágrafo, né? Como a Cris falou, seria o pé, o pé do texto, né? E então um parágrafo só. E essa conclusão, o que o aluno precisa colocar para finalizar o texto? Então, ela representa o encerramento do texto. Pode-se fazer uma reafirmação do tema e dar-lhe uma conclusão ou apresentar possíveis soluções para o problema exposto na introdução. Essas intervenções. Isso. Então, quais são as intervenções que podem ser feitas para que isso que eu elenquei, que eu coloquei lá no meu texto, possa melhorar, possa diminuir, né? Quais são as soluções para resolver esse problema, né? Então, voltando aqui no diagrama, na caixinha de perguntas aqui. Então, conclua suas ideias retomando a pergunta inicial ou apresente possíveis soluções para o problema. Então, vamos lá na sugestão, né, que nós colocamos. Então, é muito importante que ocorram ações mudando essa situação. É de responsabilidade do governo promover um melhoramento nos serviços públicos, sendo escola, hospitais e área de lazer, para que todos os cidadãos possam usufruir de tudo isso de maneira igualitária, além de conceder às famílias de baixa renda condições de conquistarem moradias em locais perto dos centros metropolitanos, que leve ao fim da divisão e segregação de classes, possibilitando a convivência entre todos. Então, aqui é uma sugestão de resposta, claro que aí o aluno, com base em tudo que ele viu, que ele estudou, ele pode sugerir outras coisas também, né? Entre aspas, né? Falando na gíria, ele amarra com o primeiro, com a entrada, com a introdução do texto. Então, ele vai fazer ali outra vez falando sobre a segregação no caso, ele vem e fecha com aquela ideia. Então, ele vem, expõe o assunto que ele vai tratar, depois ele desenvolve com aquilo que ele conhece e depois ele traz, então, uma proposta de intervenção ali, ele conclui, né, o texto. Então, a gente tem, ele fecha, né, o assunto. É isso.
Bom, pessoal, então aqui nós vamos apresentar para vocês uma tabelinha de articuladores textuais, né? Ou conectivos, como queiram, né? Essas palavrinhas, elas são importantes para que vocês peguem as ideias colocadas no diagrama, né? Aquelas sugestões e respostas com os alunos, e façam agora a construção de um texto colocando o título, né? E colocando as ideias dele. Mas para você fazer essa construção ter sentido, ou seja, para que ela tenha uma conexão, uma ligação de ideias, aqui a gente sugeriu uma tabelinha com alguns articuladores, algumas palavrinhas que você pode usar aí junto com os alunos na construção do texto dele, para que o texto fique mais coeso, certo? Então, aqui a gente apresenta algumas, e aí nós vamos mostrar no próximo slide como que ficaria isso dentro de um texto.